E eu queria começar entendendo por que você decidiu fazer medicina, quando você tomou essa decisão pra tua vida. Vamos lá, cara. Putz, anos atrás. Eu sou velho, né, cara? Eu tenho 44 anos. Então, assim, lá atrás, o que acontecia? Eu tava meio perdido na época, assim, putz, o que eu vou fazer de faculdade? Acho que é normal, né? Você tem 17 anos ali, você ainda, às vezes, não tá bem estabelecido. Eu não tenho nenhum familiar meu médico, né? Nunca tive ninguém, até hoje, o único médico da família sou eu, então eu não tinha aquele exemplo, às vezes, né? Diferente de alguns amigos, que às vezes o pai já era médico, o cara já sabia. Então eu tava meio perdido. Pra você ter uma ideia, eu ficava entre direito e medicina, tipo, nada a ver, né? Mas assim... E aí, cara, o que aconteceu? Eu fiz um curso na época, quando eu tinha os 17 anos, era um curso meio que de laboratório, alguma coisa, era um curso extra, assim, né? Uhum. E aí você tirava sangue um do outro, fazia as análises. E, cara, eu gostei. E eu falei assim, cara, pô, eu gosto dessa área, eu acho legal, eu gosto de estudar biologia e tal. Eu falei, pô, acho que eu vou pra medicina. E foi meio que assim. E assim, foi uma decisão basicamente pensando no que eu gostaria de fazer na minha vida depois, né? Qual a rotina que eu quero ter, né? Pô, eu quero ter uma rotina, quando eu pensava em direito, pô, de estar ali, né, papelada, processo, sei o quê. Ou quero estar vendo o paciente, indo pro hospital, desde que eu comecei a escutar as histórias dos caras nos plantões e tal. Uhum. Pô, é essa a vida que eu quero ter. E aí foi muito nesse sentido. Pra você ter uma ideia, na época já, cara, isso foi em 2017, 2008, já se falava que a medicina já não era a mesma coisa. Esse papo que vocês escutam hoje. Uhum. Que os médicos vão passar fome, que não sei o quê, que o salário estava caindo. Não é mentira. Mas, cara, ainda assim, né, pô, não dá pra dizer que era ruim. E aí, já nessa época, então, eu já fui meio que com a cabeça assim, pô, estão falando que não é igual antigamente, né, que você virou médico, você tá rico. Então, eu já fui, acho que, muito com o pé no chão desde o início, assim, sabe? Pensando, não, vou me formar médico, pô, vou conseguir ter um salário legal, vou conseguir... Mas não é para esbanjar também. Então, acho que já desde esse início foi o que eu fui pensando. E, cara, depois, assim, que eu entrei na medicina, me dei muito bem na faculdade, assim, putz, cara, sempre o cara rato de hospital, desde os primeiros anos ali. E eu sempre falei, cara, foi a decisão acertada. Eu realmente acertei na decisão, porque é o que eu mais amo fazer na vida. Eu, me identifico muito com a profissão, um troço que eu faço com prazer, assim. Então, acho que foi bacana e foi isso, cara. Foi muito pensando na rotina que eu iria ter depois. E nessa questão de que muito se comenta que tá formando muito médico, que a medicina vai acabar, que vai pagar menos, o que você vê? Vamos lá, cara, assim... não é mentira, né? Porque, assim, isso já vem acontecendo, esse movimento. Por exemplo, cara, meus chefes lá da nefrologia, né? Porque, pô, os caras... Uma vez eu lembro que eu fui sair, o meu chefe, a gente foi do Hospital Evangélico para Santa Casa e fomos no carro dele, né? E eu lembro que o meu chefe, com seus 70 e tantos anos lá, ele ia passar, esse prédio aqui é meu, esse prédio aqui é meu, esse terreno aqui é meu, esse aqui é meu. Aí você fala, pô, cara, realmente nessa época os caras, assim, e ele contava, ele falava, cara, saía do consultório, era só particular, você saía com os bolsos cheios de dinheiro. Ele falava, comprava um Volkswagen por mês. Então, assim, realmente não é mais aquela época de ouro. Quando eu peguei já não era assim, mas obviamente, né, bom ainda, né, eu consegui... Muito acima da média do que qualquer outra faculdade. Qualquer outra, né? Cara, pô, nenhuma você sai formado e já sai ganhando o que o médico ganha. Só que assim, claro que as coisas, né, não é mais igual antes. Antes você saía da faculdade, puta, cara, tinha um monte de proposta de emprego, você podia escolher. Hoje não, hoje o cara tem que ir atrás. Só que aí também eu vejo, assim, hoje, e daí existe o perfil totalmente pessimista, né, que vai passar fome, que não sei... Não acho, tá? Inclusive, eu sempre jogo do lado otimista da situação. E o que acontece também que eu vejo é que o pessoal fica muito numa bolha. Então, por exemplo, cara, eu recebo muito relato de recém-formado dizendo, pô, tô ganhando X, tô trabalhando aqui, tal. E aí, o que você vê hoje noticiado, entre aspas, no Instagram? Os médicos hoje não conseguem mais emprego. Então, o cara sai da faculdade e está desempregado. Cara, se você sai da faculdade, é o que a maioria faz, e você quer ficar naquela mesma cidade, no mesmo lugar, com aquele mesmo conforto, com aquele mesmo recurso, uma cidade onde já tem faculdade de medicina, onde já tem residência, que tem um monte de residente fazendo plantão, é óbvio que você não vai sair, vai ter assim, tapete vermelho para você. Mas basta ser um pouquinho pro interior, cara, 100 quilômetros ali para frente e tal, né? E aí que você vai arrumar emprego e vai ter coisa boa. O problema é que o pessoal, cada vez mais, o que eu vejo é que o pessoal não quer tomar essa iniciativa de morar fora, de morar só. Às vezes o cara faz a faculdade e mora com os pais a faculdade inteira, faz na mesma cidade. Ele não quer sair daquilo ali. E aí, lógico, vai ter mais dificuldade para arrumar o plantão. Mas, cara, basta ser um pouquinho pro interior, você já acha boas oportunidades ali. E quanto mais longe, melhor acaba pagando ou é mito? Depende, cara, porque assim, aí tem um problema que você tem que filtrar também. Tem pagar de verdade e tem promessa de pagar, né? Isso aqui já...
Não é de agora, isso é desde a minha época. Então, às vezes, tinha aqueles salários absurdos, assim. Não, cara, venha pra cidade e tal, puta, lá na PQP. Tipo assim, você não tinha nenhum recurso e tal. Era você ia pra lá. E Deus, cara, não, você vai trabalhar aqui e tal. Só que eles não te contavam que você ia ser o único médico da cidade. Que teoricamente você ia trabalhar 24/7, sempre. Que você, pô, chegasse parto, você ia ter que fazer. Chegasse sua complicação, você ia ter que atender. Você não ia ter vida. E fora isso, aquela história, aquele salário maravilhoso lá. O cara te pagava o primeiro mês, pagava o segundo. Daqui a pouco ele atrasava. Daqui a pouco pagava, daqui a pouco atrasava mais um pouco. Até o ponto que deles atrasavam uns 3 meses, e aí o médico desistia, aí eles chamavam outro trouxa. Isso tinha demais, cara, tinha demais, assim. Então, e até hoje, então tem que filtrar também, né? Você vai olhar lá, pô, salário gigantesco. Desconfia, né? É igual no investimento, né? Cara, tá te oferecendo algo muito bom pra ser verdade, não deve ser verdade, né? Eu tinha visto um TikTok de um médico comentando sobre isso, que tinha médico recém-formado indo pra uma cidade muito no interior, que só tinha ele de médico na cidade. Exato. E aí ele não tem experiência e se tiver um caso grave, é ele que vai ter que segurar a bronca. E muitos pensavam, não, que eu vou lá, que é uma cidade pequena, é tranquilo, mas tem essa possibilidade pequena que acaba acontecendo uma hora que ele pode precisar fazer mais do que ele sabe muitas vezes. Exato, talvez, não, né? e tem tudo isso, né? O que eu falo assim também, pô, recém-formado, ele também tem que atuar naquilo que ele se julga competente a fazer, né? Então, cara, eu já, na época, lá no 5º ano, eu já fiz os cursos de suporte avançado de vida, de suporte avançado no trauma. Eu, cara, acompanhava a emergência no hospital desde o 3º ano de faculdade, que eu fiz amizade lá com a emergencista e eu ficava lá. Então, eu tinha já um traquejo. Mesmo assim, cara, eu não saí da faculdade e falei assim, não, vou pegar plantão de UTI. Porra, não, eu sou intensivista hoje, né? Então, porra, eu sei a complexidade que é um plantão de UTI, apesar de muitos médicos não entenderem isso. Mas então, pô, eu não saí. Eu não saí pegando plantão, um cara do hospital, referência, terciário lá, onde eu ia pegar um monte de coisa que, pô, talvez não tivesse experiência. Então, foi aos poucos, né? Fui, pô, pegava ali o plantãozinho no pronto-socorro municipal, pegava ali um ambulatóriozinho, ia pro interior atender aqueles casos eletivos, ambulatoriais e tal. Então, foi muito assim, né? Fui progredindo daí na carreira dessa forma, né? Conforme você se sentia confortável, você ia avançando. Exato, então.